Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista. Estou ministrando aula para vocês da disciplina de promoção à biossegurança. Pessoal, a biossegurança é fundamental aí em todas as áreas de trabalho, mas quando se fala em área da saúde, ela é primordial. Tá? Então é muito importante que todos os profissionais da saúde tenham conhecimento amplo, vasto aí sobre a biossegurança. Por quê? Por que precisamos ter esse conhecimento sobre a biossegurança? Porque a biossegurança é dentro aí, é um estudo, uma ciência que veio para nos ajudar a efetuar, executar o nosso trabalho com o mínimo ali de riscos possível, né? E de uma forma ali satisfatória e eficiente. Então, o que a biossegurança traz para os profissionais de saúde? A biossegurança ela traz para os profissionais realmente ali um trabalho eficiente e com segurança, e aí ela sempre vem com aquela base de que nós precisamos conhecer, nós precisamos entender quais são os riscos ali que estão ao nosso redor, dentro do nosso dia a dia de trabalho, dentro da nossa profissão, e como que nós devemos agir, entender todo esse processo das doenças, dos micro-organismos que existem aí dentro, né, acaba que existem dentro dos ambientes de saúde, que são muitos micro-organismos patogênicos e muitas doenças, muitas infecções. Então, todo esse processo é muito importante para o nosso entendimento. A gente precisa compreender como que funciona, quais são as formas de transmissão ali das doenças, como essas doenças acabam sendo, né, transmitidas, como que qual a forma de profilaxia, o que a gente pode fazer para evitar a proliferação e lembrar que os riscos vão estar sempre, né? Os riscos vão ser constantes, porque a área da saúde realmente tem uma dificuldade em conter ali esses riscos, mas a biossegurança ela nos traz isso, ela nos traz ali as formas, os meios necessários para tentar conter esses riscos, essas infecções, essas doenças e evitando assim, sempre nos protegendo, né, pensando no bem-estar dos profissionais da saúde, mas também aí no bem-estar dos pacientes e do meio ambiente, porque até mesmo ali o descarte, o lixo, os resíduos produzidos aí no ambiente de saúde tem que ser descartado ali de uma forma correta e aí, tudo isso tem que passar ali, tem que ser passado para o profissional da saúde, não é? Para vocês aí como futuros profissionais de saúde. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a biossegurança ela é bem recente, tá? Ela veio aí, né? Deu um marco. Realmente veio um marco ali na história da biossegurança. Começou com a questão dos cientistas, das pessoas que estavam trabalhando com os micro-organismos ali geneticamente modificados, né? E através desse interesse mundial ali, um interesse realmente das pessoas com a segurança daqueles profissionais, com o que eles estavam manipulando ali naqueles laboratórios, o que poderia afetar ali a saúde da população ou do meio ambiente. Então, teve ali a reunião de Asilomar na Califórnia, a princípio, e começaram ali a discutir o porquê, o que poderia ser feito, né, para conter esses riscos, para limitar o que os cientistas estavam fazendo, para que fizessem de uma forma consciente, para que não acabassem ali desenvolvendo coisas que fossem prejudicar a saúde da população. Então, a biossegurança ela tem todo esse histórico, coisas ali que são consideradas talvez hoje em dia algo muito simples, simplório, mas que na época foi um marco por falta realmente ali do conhecimento, da experiência dos profissionais a respeito ali desses riscos que eles estavam correndo. Então, coisas como higienização das mãos, como não se alimentar dentro de ambientes de saúde, como restringir o acesso. Então, certas coisas que são consideradas hoje bem simples, que a maioria das pessoas, mesmo que não sejam ali da área da saúde, tem conhecimento,
e que para eles ali foi algo histórico, né? Colocar essas normas, colocar essas regras, trouxe ali uma mudança significativa para a saúde, para a qualidade do serviço que eles estavam realizando. Então, o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é um tema muito importante, tá? É realmente algo que a gente precisa ter conhecimento, porque, como eu falei para vocês, com a biossegurança a gente trabalha com conhecimento, com entendimento dos riscos que nós corremos, para que a gente consiga ali conter esses riscos, minimizar ou, melhor ainda, conseguir ali eliminar esses riscos. Então, vou falar um pouquinho com vocês, pessoal. O tema da nossa aula é os riscos de acidente com materiais pérfuro-cortantes, tá? Então, realmente aí, os riscos para os profissionais de saúde com ali de acontecer algum acidente com material pérfuro-cortante é muito alto. E aí hoje a nossa aula vai trazer para vocês o que a gente pode fazer caso ocorra ali algum acidente. A gente não quer de forma alguma que aconteça, mas se acontecer, nós ou com algum colega próximo a você, ou até mesmo com você, mas não vai acontecer, não é? Que você saiba como agir. Então, nós vamos falar sobre o tópico 1, que é a epidemiologia. Então, vamos entender aí um pouco desse processo, desses acidentes, questão de como que acontece, né? E o que a gente deve fazer. Então, as exposições ocupacionais, as exposições que acontecem ali no momento, né, que você está trabalhando, a materiais biológicos potencialmente ali contaminados, são um sério risco aos profissionais em seus locais de trabalho. Então, realmente, quem trabalha na área da saúde sabe que nós vamos ter contato, sim, com materiais pérfuro-cortantes. São materiais pérfuro-cortantes que vão estar, sim, contaminados com material biológico, né? Como exemplo, professora, sangue, tá? Então, vão estar ali contaminados, vão estar sujos, né, com materiais biológicos que podem estar ali contaminados com algum vírus, alguma bactéria, algo que possa afetar a saúde de quem se lesionar com um material desse, tá? Então, realmente a gente tem aí aconteceu muito ao longo da história da saúde, da biossegurança. Então, muitos precisaram ali se machucar, né, acontecer um acidente, passar por esse processo que é doloroso, não só pelo machucado em si, pelo acidente, mas pela questão também psicológica, que afeta muito. E aí, estudos, né, foram desenvolvidos, acabaram sendo desenvolvidos devido a esses acidentes que aconteciam, desenvolvidos ali nesta área, né? E mostram que os acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos correspondem às exposições mais frequentes relatadas, tá? Então, geralmente, o que mais acontece de acidente com pérfuro cortante são os instrumentais ali, acontece com os instrumentais que estão com fluidos orgânicos como sangue, por exemplo. Tá? Então, são ali os acidentes que mais acontecem. Os ferimentos com agulhas e material pérfuro-cortante, em geral, pessoal, eles são ali considerados extremamente perigosos, por serem potencialmente ali capazes de transmitir, olha que interessante, mais de 20 tipos ali de patógenos diferentes. Então, mais de 20 tipos de doença podem acabar ali se manifestando, dependendo se estiver contaminado, esse material estiver contaminado ou não com algum tipo desse. Tudo bem? Então, tem que ter muita atenção. Quando a gente fala em trabalho de saúde, em trabalho na nossa área, tem que ser um trabalho muito consciente. E algo que eu sempre bato na tecla é que a experiência faz com que o profissional ele ache que nada vai acontecer. Então, tenham essa consciência. Podem ter ali 10 anos de profissão, mas o cuidado tem que ser o mesmo. Porque acontecem esses acidentes e isso vai te afetar de alguma forma. Se não for com uma doença, mas psicologicamente vai ser um fardo, vai ser uma situação desgastante,
tá? Então, ali a gente sabe, né, que acidentes com esses materiais perfurocortantes ali potencialmente contaminados, como exemplo, uma agulha, ele pode transmitir mais de 20 tipos de doenças, tudo bem? E aí, evitar o acidente por exposição ocupacional é ali o principal caminho para prevenir a transmissão dos vírus, como por exemplo, hepatite B e C, que são ali perigosíssimos para a nossa saúde, e ali é do vírus do HIV, tá? Então, sim, nós precisamos evitar. A biossegurança nos traz isso, né? Ela nos traz ali o que deve ser feito para evitar os riscos. Então, quando a gente fala em trabalhar com materiais perfurocortantes, qual é a principal coisa que se faz para evitar esses riscos? Atenção. Você tem que trabalhar com atenção dobrada, com cuidado, prestando atenção em tudo que você faz, tá? Entretanto, a gente tem, né, a imunização contra a hepatite B e o atendimento ali que é adequado pós-exposição são componentes fundamentais. Então, caso ocorra algum acidente com material perfurocortante, o indicado é que todo profissional da saúde, né, o certo é que toda a população esteja ali imunizada contra a hepatite B. E profissional de saúde, principalmente, a carteirinha de vacinação. Quando a gente fala de acidente perfurocortante, a carteirinha de vacinação completinha, perfeitinha ali, é uma das principais ali formas de profilaxia, de cuidado, de prevenção, tá? Então, a imunização contra a hepatite B é algo que pode ali ajudar caso você, caso tenha ali algum acidente com material perfurocortante potencialmente contaminado, e o atendimento adequado que tem que ser realizado, tá? Caso aconteça algum acidente, você precisa procurar ali o local adequado para seguir os protocolos. E aí, no decorrer dessa aula, vocês vão saber exatamente como é que funciona isso. Então, realmente ali a imunização e o pós, né, o que você vai realizar, a forma como você vai agir após um acidente vai ser ali algo fundamental. Para um programa ali completo de prevenção dessas infecções e elementos, né, importantes aí para a segurança no trabalho. Então, realmente, a imunização, a forma como se age, o protocolo que se segue ali após um acidente é ali um programa realmente que vai ajudar muito no controle e para evitar que você venha ali, que o paciente, né, que o profissional venha adquirir alguma doença, desenvolver ali alguma doença. E aí, o risco ocupacional após as exposições a materiais biológicos, ele é variável, tá? Então, o risco, ele não vai ser igual, tá? Depois ali que você tem uma exposição ao material biológico, tá? Por quê? Porque vai depender, né? Ele depende ali do tipo de acidente e de outros fatores. Então, vamos entender quais os tipos de acidente, quais esses fatores. Como, por exemplo, né? A gravidade e o tamanho da lesão vai fazer diferença no risco após um acidente. Presença ali e volume do sangue ou do material biológico que foi envolvido, que estava envolvido ali naquele acidente. Isso vai fazer diferença na gravidade ali da contaminação ou não contaminação após um risco ocupacional, um acidente ocupacional. Além também das condições clínicas do paciente-fonte. Então, quem é o paciente-fonte, pessoal? Paciente-fonte é o paciente que foi manipulado material perfurocortante e que está contendo ali os agentes biológicos dele, como, por exemplo, o sangue. Então, você está atendendo o paciente e aí você já atendeu esse paciente, né? Deu uma injeção ali, um exemplo, né? Aplicou uma injeção, tirou e se perfurou com a agulha. Quem é seu paciente-fonte? O paciente que você tinha feito ali, aplicado a injeção. Que o material biológico que está contaminado o material perfurocortante é o dele. Então, ele é o paciente-fonte, é a pessoa que tem ali que o material perfurocortante está com o material biológico,
tá? E aí, é lógico que as condições clínicas, as condições de saúde do seu paciente fonte vai fazer diferença ali se você vai ou não ficar exposto a uma contaminação, tá? E aí, o risco de infecção por HIV pós-exposição ocupacional ali percutânea, né, percutânea com sangue contaminado é de aproximadamente 0,3%. Tá? Então, caso ocorra um acidente com material perfluorocortante e esse material ele está contaminado ali com infecção por HIV, o sangue ele está contaminado. Então, a chance do profissional que sofreu um acidente ali com um material desse, que o paciente fonte é portador ali do vírus do HIV, a chance dele, né, ser contaminado é de aproximadamente 0,3%, tá? No caso de exposição ali ocupacional ao vírus da hepatite B, tá? O HBV, o risco de infecção já é maior. Ele varia ali de 6 a 30%, tá? Então, a chance de contrair, de você acabar pegando ali esse vírus, né, é realmente maior até do que o do HIV, o da hepatite B. Então, é muito importante que você tenha ali a sua imunização, tá? E aí, podemos chegar essa porcentagem ali do risco do profissional que se machucar ali e acabar ocorrendo algum acidente. Então, ele pode chegar até 60% do risco de infecção, tá? Dependendo do estado ali do paciente fonte, entre outros fatores, tá? E aí, já quanto ao vírus da hepatite C, o HCV, o risco de transmissão ocupacional, depois que ocorreu o acidente percutâneo, com o paciente fonte HCV positivo, é de aproximadamente ali 1,8%, variando ali de 0 a 7%. Então, o vírus da hepatite B, ele é mais virulento, né? A chance de que após algum acidente você contraia é maior, tanto do que o vírus da hepatite C quanto do HIV. A nossa sorte é que nós temos ali a vacinação para a hepatite B. Profilaxia com a vacinação. E aí, apesar de todos esses riscos, pessoal, a falta de registro e de notificação desses acidentes é um fato concreto. Então, o que acontece? Acontece que os profissionais de saúde acabam sofrendo acidentes com perfluorocortantes e muitas vezes não seguem o protocolo correto, não notificam, não vão atrás de ver, de resolver, às vezes fica por ali mesmo, ou faz um teste rápido, ou tenta resolver ali da forma que, ou então, né, deixa com a sorte. Tem muita gente que faz isso, que não vai atrás, sofre um acidente e deixa pra lá, e vai vivendo. E não, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Então, olha que interessante. Então, a gente tem ali um registro, né, de notificação bem baixo, tá? Então, tem ali uma falta de notificação e precisa ser notificado. Por quê? Porque quando se notifica, se entende ali que está acontecendo muito alguma coisa e aí vão atrás de tentar resolver. Então, a biossegurança ela foi desenvolvida através do que foi acontecendo, né, com os profissionais, com os riscos que eram notificados e a partir desses riscos se vão fazendo estudos para que se evitem. Então, se acontecer um acidente, precisa sim seguir o protocolo correto e precisa fazer a notificação desse acidente. No Brasil, o cenário ali dos acidentes ocupacionais, ele envolvendo ali material biológico, ele é semelhante aos observados em outros países, tá? Então é ali praticamente a mesma coisa. Outro dado ali nacional preocupante está relacionado à taxa de abandono dos tratamentos dos profissionais que inicialmente ali procuraram, né, assistência e notificaram seus acidentes. Então, além de ter profissionais que não procuram seguir o protocolo, que não notificam os acidentes, nós ainda temos
profissionais que dão início, que conseguem ali, que notificam, mas que não terminam, não concluem aí o tratamento pós-acidente, tá? Então, isso também é muito preocupante. Por quê? Porque pode ser ali que o profissional acabe desenvolvendo ali alguma doença por não ter seguido o protocolo. Então, tudo isso faz diferença, tá? Principalmente para a saúde do profissional. Um levantamento ali de um hospital público, como exemplo, né, de ensino ali do ensino de São Paulo, ele aponta para uma taxa de abandono de 45 em 326 acidentes notificados. Então é bem alto, 45% em 326 acidentes notificados. Então desses 326, 45% das pessoas abandonaram o tratamento, iniciaram, mas não concluíram. Então, olha que descuido. Então, gente, a própria saúde, se não estão tendo cuidado com a própria saúde, vão ter cuidado com a saúde de quem? Então, o profissional de saúde, ele precisa sim estar com a carteirinha ali de vacinação completa, precisa sim estar fazendo seu check-up de saúde. Por quê? Porque se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? E aí, gente, realmente as coisas que acontecem. Professor, é algo comum ocorrer esses acidentes? Sim. É algo que pode acontecer muitas e muitas vezes, tá? Às vezes uma pessoa acaba sofrendo mais de um acidente com material perfurcortante contaminado. Então, como eu falei para vocês, os riscos são grandes, mas aí a forma como você vai agir, a forma como você trabalha é que vai fazer a diferença para que não aconteça, ou então, que se acontecer, infelizmente, mas que siga o protocolo correto, tá? Porque acontece. Tá, gente? Acontece, infelizmente, nós somos, né, seres humanos, não somos máquinas, então nós somos falhos. A intenção é que não ocorra nenhuma falha, mas infelizmente pode acontecer. E caso aconteça, vocês precisam saber que tem um protocolo que precisa ser seguido e precisa ser concluído. E aí, você tem que ter todo esse manejo com o seu paciente. E ainda tem esse detalhe de, tudo bem, eu estou falando aqui sempre do paciente fonte. Caso aconteça algum acidente, você sabe quem é o paciente. Porque aí você tem como pedir para o paciente fazer um teste rápido, você vê o histórico de saúde do paciente, você vê ali todos os antecedentes dele. Então é mais fácil, não é, de você ter conhecimento sobre o estado de paciente, do seu paciente fonte. Agora, quando você não tem noção de quem que é o paciente fonte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem trabalha em CME, né, em central ali de esterilização de materiais. Como é que faz? Porque você vai lavar, vai higienizar, ou então, depois que acumulou ali instrumentais, e aí você vai pegar um instrumental daquele contaminado, se perfura e você não faz ideia de quem que é o paciente fonte. Então, olha como é que fica a sua cabeça, né? Como fica a cabeça desse profissional. Vai ter que passar por todo um protocolo de profilaxia ali, para tentar, né, evitar essas doenças, essas contaminações que eu comentei com vocês. Que não é fácil, porque são medicamentos fortíssimos que vão sim afetar ali o seu dia a dia, o seu bem-estar, fora o medo, a tensão. Como é que não fica o psicológico de uma pessoa que sofre um acidente perfurcortante e não tem ideia de quem é o paciente, né, de quem é o paciente fonte? Então, um detalhe interessante é também a questão do descarte. Jamais descartar material perfurcortante em um local que não seja adequado. Em lixo comum, pelo amor de Deus, jamais façam isso. Por quê? Porque a pessoa que vai recolher aquele lixo pode acabar se machucando e aí vai passar por tudo isso. E se for uma pessoa que não tem experiência na saúde, que não sabe os protocolos a serem seguidos, essa pessoa pode acabar ali sendo mais prejudicada ainda. Então, a tua responsabilidade como futuro profissional de saúde é muito grande. Ter consciência que você pode afetar tanto a sua saúde, quanto a saúde de pessoas desconhecidas e também a saúde das pessoas que você ama, que vivem com você.
E aí, a profilaxia, né, pós-exposição, o PEP, de risco à infecção pelo HIV, hepatites virais ou outras IST, né, infecção sexualmente transmissível, consiste no uso ali de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Então, caso ali venha a ocorrer algum acidente com algum risco ocupacional, o profissional ele vai passar por um protocolo e aí dentro desse protocolo pode ser identificado aí de acordo com as características do paciente-fonte, se você tem ou não paciente-fonte, e aí pode ser indicada essa profilaxia pós-exposição para que se evite aí a infecção pelo HIV, as hepatites e as infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bem? Como eu falei para vocês, são medicações, tá? Medicamentos fortíssimos que têm, assim, bastante efeito colateral, que te deixam fraco, queda de cabelo, muita dor de cabeça. Lembrando que o tratamento ele é maior do que o tempo que, por direito, os profissionais de saúde vão ter ali para ficar em casa. E aí, realmente, as condições não são as melhores. Graças a Deus que nós temos esse protocolo de profilaxia, não é? Porque é uma chance ali a mais para a gente, para não contrairmos algum tipo de doença, né? Para os profissionais de saúde. Mas também não é fácil. Então, qual é o ideal? Qual é a realidade ali mais favorável? É que você não sofra nenhum acidente, que os profissionais de saúde tenham consciência, trabalhem com muita atenção, trabalhem de forma organizada, porque a organização é fundamental dentro de qualquer trabalho, mas principalmente na saúde, tá? E aí, tenho certeza que as chances vão ser mínimas, se não nulas, se você trabalhar aí com todo cuidado e atenção e organizado. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia, o PEP, né, de risco à infecção ali pelo HIV, IST e hepatites virais, o PCDT, PEP, ele tem ali como objetivo atualizar as recomendações ali para a profilaxia, né, para o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e incluindo também a abordagem em relação às infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Então, a intenção da nossa aula, a intenção desses protocolos desenvolvidos é fazer com que o profissional ele tenha consciência de tudo, ele saiba como agir caso aconteça alguma coisa e que não passe de preferência. E aí o esquema, a gente tem, né, o esquema antirretroviral ARV da profilaxia pós-exposição para HIV. Ele foi simplificado na atualização do PCDT em 2015, tá? Desse protocolo aí. Então, o que acontece caso você sofra algum acidente ocupacional com material biológico contaminado pelo vírus do HIV? Você vai precisar passar ali pelo tratamento, pelo esquema antirretroviral. Professora, então quer dizer que se eu me acidentar, né, sofrer um acidente perfuro-cortante com material contaminado para HIV, eu vou fazer o esquema antirretroviral. É garantido 100% que eu não vou contrair, que eu vou sair bem? Não. Não é 100%. Mas as chances de você se recuperar, de não acontecer nada, são muito grandes. Porque, como eu falei, para HIV, a chance ali de uma contaminação é de 3%, 0,3%. Então, é menor. Só que a hepatite, as pessoas tendem a ter mais medo do vírus da HIV, tem esse peso, querendo ou não, em relação à hepatite. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse medo todo da hepatite, mas tem que ter. Porque a chance de contaminação dela é bem maior e a questão de tratamento dela, né, não tem muito complicado.
E as chances do paciente ali, né, da pessoa que adquirir, tiver alguma hepatite B ou hepatite C, a chance desse paciente vir a óbito é muito grande, até maior, né, se duvidar ali, do que um paciente que está contaminado por outro tipo de vírus. Então, realmente, a preocupação tem que ser grande, independente ali do tipo de ST, do tipo de vírus, tá? Então, o cuidado tem que ser muito grande. Por quê? Porque você não tem como saber. Eu falei muito também, pessoal, do paciente fonte em relação a quem não sabe, né? Quem é o paciente fonte. Mas, uma coisa que você também tem que prestar atenção é acontecer um acidente. Eu olhei para o paciente e perguntei para ele, você tem alguma doença? O que é que o paciente vai dizer? Não. Ele pode estar sendo sincero. Ele pode estar dizendo que não tem nenhuma doença, mas por quê? Porque ele não sabe. Tem que lembrar disso. Às vezes, a maioria das vezes, o paciente ele não tem noção do que tem. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de fazerem exames de rotina, de fazer exame ali para checar se está bem ou não. As pessoas morrem de medo de fazer testes rápidos. Muito difícil as pessoas irem por conta própria ali para fazer um exame de HIV, ou um exame de hepatite, ou de sífilis. Então é bem difícil você ver as pessoas indo, eu vou ali fazer um teste rápido. Geralmente faz quando passou por algum problema, algum medo, né, alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não tem essa preocupação. Então, não tem como você confiar, porque o paciente diz que não tem nada, e aí você vai e não vai seguir o protocolo, não vai atrás de verificar se o paciente tem alguma coisa, porque pode, né, ser solicitado ali exames para o paciente fonte. Mas tem um detalhe que eu preciso compartilhar com vocês, que é o seguinte: o seu paciente fonte, ele pode sim se recusar a fazer os exames ou colaborar com você. Ele pode, ele tem esse direito de se recusar. Então tenha cuidado. E não vá achando que porque é uma criança ou porque é uma senhorinha, que não vai ter nada. Quem vê cara não vê coração, tá? E aí, com recomendações, né? Então sempre esse protocolo aí, esse PEP, do esquema antirretroviral para HIV, ele tem ali as recomendações de profilaxia pela avaliação do risco da situação da exposição. Então, de acordo com os riscos, com a situação, com o acidente, com o que foi, com o teu paciente fonte, se colaborou ou não, se você sabe quem é o paciente fonte, do tipo de acidente, do tamanho, é que vai ser solicitada ali, vai ser recomendada a PEP, né, profilaxia, pós-exposição para o HIV. Por quê? Porque eu falei para vocês que esses medicamentos, eles são fortíssimos. Então, ninguém vai sair fazendo um protocolo de profilaxia antirretroviral em qualquer um. Tá? Então, vai ser feito com consciência. E não mais ali, e ele não é mais feito, né, por categoria de exposição, que era ali o tipo de acidente com material biológico, violência sexual ou exposição sexual consentida. Então, o que acontece? Eles mudaram e aí a intenção era fazer esse protocolo, né, para quem passa por violência sexual, para quem tem algum acidente com material biológico ou para quem tem também uma exposição sexual consentida e que depois descobriu que tinha algum risco. A PEP para HIV, ela está disponível no SUS, pessoal, desde 1999. Então, desde 1999, a gente tem um protocolo de pós-exposição, tá, para o HIV, com a profilaxia aí, antirretroviral, para que o paciente, para que a pessoa ali não acabe desenvolvendo, tá? E isso por consequência, né? A pessoa pode passar por uma PEP por consequência de uma exposição ali, de um acidente com material perfurocortante contaminado ou, como eu falei para vocês, violência sexual e agora até por uma relação sexual consentida, mas que apresentou algum risco ali para a pessoa. E ela foi buscar fazer essa PEP. Atualmente,
é uma tecnologia ali inserida no conjunto de estratégias de prevenção combinada. Então, a gente tem a PEP como inserida juntamente ali com essas estratégias de prevenção, cujo principal objetivo é ampliar as formas ali de intervenção para evitar novas infecções pelo HIV. Tá? Então, ela está junto com essas outras formas de intervenção para evitar essa infecção. Tá? Segundo ali os dados do relatório de monitoramento clínico de HIV, observa-se ali um aumento na oferta da PEP ao HIV, considerando ali o total de dispensações de profilaxia. Tá? No entanto, reforça-se a indicação para além daquelas situações em que a PEP é classificamente recomendada, como ali a violência sexual ou acidente ocupacional, visando ampliar ali o uso dessa intervenção também para exposições sexuais consentidas que representam ali algum risco de infecção. Então, eles querem ampliar a PEP não só para o que já é classificado ali como a violência sexual ou realmente o acidente ocupacional, que é o acidente do profissional, mas também para quem mantém algum tipo de relação sexual que tenha risco. Nesse contexto, considera-se ali fundamental a ampliação desse acesso à PEP, para que as pessoas tenham conhecimento. Vocês sabiam, assim, se perguntem, fica esse questionamento para vocês. Vocês têm consciência, tinham consciência que tinha esse protocolo pós-exposição para acidentes perfurocortantes ou para quem acaba sofrendo algum abuso sexual? Então, a maioria das pessoas não sabem, não tem esse conhecimento. Então, realmente precisa ser ampliado essa informação. E aí, com prescrição efetiva ali nos atendimentos em serviços de urgência, emergência, unidades básicas de saúde, clínicas e hospitais ali da rede pública e privada. Então, cada estado, cada município tem um hospital ou mais de um local, que pode fazer esse protocolo. Às vezes, quando o município é muito pequeno, não tem disponível, mas aí tem, geralmente na capital, tá? De cada ali estado, vai ter sim um hospital responsável ou uma unidade de saúde responsável para fazer esse protocolo. E aí vão ter profissionais já prontos para trabalhar com isso, para atender as pessoas que vão precisar ali passar por essa PEP. O acolhimento, tá? Ele é ali uma diretriz da Política Nacional de Humanização. Então, como eu falei para vocês, quando você passa por algum tipo de acidente com material perfurocortante, você está com a cabeça bem preocupado, você está ansioso, você está preocupado. Então, o seu acolhimento, a forma como você vai ser acolhido pelo profissional que vai te receber, ou até mesmo vocês podem chegar a trabalhar aí nessa área e vão precisar acolher, Então, o acolhimento ele é fundamental dentro da saúde. O teu olhar humanizado pelo paciente, pelo outro. Que objetiva ampliar ali o acesso, fornecer uma resposta resolutiva à demanda apresentada. Então, realmente, o profissional que vai estar trabalhando ali vai ter que ser resolutivo, vai ter que ajudar e ser um dispositivo ali organizador do processo de trabalho em função ali da necessidade de saúde do usuário. O acolhimento à pessoa exposta, pessoal, deve ocorrer ali em local adequado, em que seja garantido ali o direito à privacidade, sem julgamentos morais, quanto ali aos acidentes com material biológico, caso estes sejam ocupacionais, que é geralmente ali o caso que eu estou referindo com vocês, que é caso de acidente perfurocortante. Então, o que acontece? O que os profissionais que vão trabalhar, que vão estar recebendo as pessoas, os outros profissionais que se perfuraram, se machucaram, devem fazer. Então, eles devem lá identificar as atitudes de risco para desenvolver ali planos e assim também aumentar a proteção de quem se acidentou.
indagando sobre o excesso da carga de trabalho, a disponibilidade e o uso ali, se estava usando ou não o equipamento de proteção individual, que é fundamental, os EPIs, tá? E de instrumentos perfurocortantes com dispositivo ali de segurança. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês agora, o tema da nossa aula, riscos de acidente com materiais perfurocortantes. Vamos falar ali sobre o tópico 2, né, que fala das condutas que devem ser realizadas após o acidente. Então, a gente tem que ter ali cuidados. Aconteceu o acidente, se perfurou ali com material perfurocortante, né, que estava contaminado. Então, aí você tem que ter cuidados com a área que foi exposta, né, que foi machucada. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a lavagem do local exposto com água e sabão, tá? Nos casos de exposição ali percutânea ou cutânea. Vai lavar com água corrente, tá bom? Nas exposições de mucosa, né, que questão ali, região ali de mucosa, você vai ter que lavar exaustivamente com água ou solução fisiológica, tá? Mas o ideal é água, lave com água quando for mucosa. Não há evidência ali de que o uso de antissépticos ou expressão ali do local, né, apertar ali, do ferimento vai reduzir ali o risco de transmissão. Entretanto, ali o uso de antisséptico ele não é contraindicado, mas o ideal, gente, é lavar com água e sabão, lavar com água corrente, sem aumentar o ferimento, pelo amor de Deus, não vão machucar mais, tá, na hora de lavar, porque às vezes você acaba prejudicando. Não devem ser realizados procedimentos que aumentem, como eu falei, a área exposta, tais como cortes ou injeções no local. Por favor, não façam isso. A utilização de soluções irritantes, como éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio, também estão contraindicados, porque pode piorar. E aí tem que ser feita a avaliação do acidente. E aí você vai estabelecer o material biológico envolvido, você vai saber, né? Se foi sangue, fluido orgânico, potencialmente contaminado. E aí a gente tem os fluidos, né, que podem ali estar ou não contaminados com sangue, geralmente. Os fluidos orgânicos potencialmente infectantes, que a gente pode considerar ali, sêmen, secreção vaginal, líquido sinovial, líquido pleural, peritoneal, periocárdio e amniótico, tá? São os fluidos orgânicos que podem ali estar contaminados, que são possivelmente ali potencialmente infectantes. E aí a gente tem os fluidos orgânicos que são potencialmente não infectantes, que são suor, lágrima, fezes, urina e saliva, caso eles não estejam com presença de sangue. Se esses fluidos orgânicos que eu citei para vocês, suor, lágrima, fezes, urina ou saliva, estiverem com presença de sangue, ele está sim contaminado, tá? Ele pode estar contaminado. E aí nós temos ali o tipo de acidente perfurocortante, né? A gente tem o tipo de acidente que pode acontecer, que pode ser com perfurocortante, né? Que ele é o contato com a mucosa, contato com pele, com uma solução de continuidade. E aí a gente tem que ter o conhecimento da fonte, se tiver o paciente, né, se você conhecer, fonte comprovadamente ali infectada ou exposta à situação de risco ou fonte com origem fora do ambiente de trabalho. A gente precisa classificar. Quando é de fonte desconhecida, a gente tem as orientações e aconselhamento ao acidentado com relação ali ao risco do acidente, possível uso de quimioprofilaxia, consentimento ali. Quando a fonte, pessoal, ela é desconhecida, é quando você não sabe quem é o paciente, de quem é aquele material biológico que você se machucou, tá? Então você tem que ter essa orientação quanto ao que pode acontecer. Pode ser recomendado ali o uso da quimioprofilaxia. Você vai precisar ali, né? Tem que ter o consentimento para a realização de exames sorológicos, caso você se machuque. O profissional que vai te atender, ele vai precisar do seu consentimento. Comprometer ali o acidentado com seu acompanhamento durante 6 meses. Então, o tratamento vai ser ali durante 6 meses para verificar se está tudo bem, se você realmente não contraiu, não adquiriu nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de doença.
Orientar sempre o acidentado a relatar ali de imediato os seguintes sintomas, né? Se aparecer alguma linfoadenopatia, racha, dor de garganta, sintomas de gripe, sugestivos ali de soroconversão aguda, tá? Reforçar isso, a pessoa que vai estar trabalhando para receber quem se machucou, tá, gente? Quem aconteceu algum acidente. Então, ele vai ter que fazer isso com a gente. Caso você vá trabalhar nessa área, vão ser as atitudes que você vai ter que tomar. Por que a gente precisa saber como eles devem agir com a gente, caso a gente necessite? Espero que não, né, Senhor? E aí, a gente precisa saber para poder cobrar, porque se não tratarem a gente da forma correta, a gente tem que cobrar. E aí, eles precisam reforçar a prática de biossegurança e precauções básicas em serviço. E aí, fazer a notificação do acidente, que é o CAT no SINAM, que é o registro do acidente em CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, fazendo ali o preenchimento da ficha de notificação do SIDAM, que é a portaria número 777. E aí, tem que fazer a avaliação da exposição no acidente com material biológico, que deve ocorrer ali imediatamente após o acidente e inicialmente basear-se ali em uma adequada anamnese do acidente. Então, caracterização ali do paciente fonte, né, saber análise ali do risco, notificação do acidente, orientação ali do manejo, das medidas de cuidado com o local exposto. A exposição ocupacional a material biológico, ela deve ser avaliada quanto ali ao potencial da transmissão, né, de HIV, HBV e HCV, com base ali nos seguintes critérios. Então, a gente tem ali o tipo de exposição, o tipo e quantidade de fluido e tecido que foi atingido ali e status sorológico da fonte. Então, você vai saber, pode pedir, né, verificar ou se o paciente já tem, ou pedir para o paciente se ele pode fazer ou não. Status sorológico do acidentado, susceptibilidade ali do profissional, né, exposto. E aí, quanto ao tipo de exposição, as exposições ocupacionais, elas podem ser exposições percutâneas, que são as lesões provocadas por instrumentos perfurantes, né, ou cortantes, por exemplo, agulhas, bisturis, vidrarias, e exposições em mucosas, que é com respingo ali em olho, nariz, boca ou genitália, tá? E pode acontecer muito, principalmente nessa região ali de olhos, tá, dos profissionais, então tem que ter cuidado. Exposições ali em pele não íntegra também, por exemplo, né, contato com pele com dermatite, feridas abertas, mordeduras humanas ali consideradas como exposição de risco, quando envolvem ali presença de sangue, tá? Exposição em pele não íntegra, nesses casos, tanto o indivíduo ali que provoca a lesão, quanto aquele que foi lesado, devem ser avaliados para ver se vai ter necessidade de passar pela PEP. O status sorológico da fonte, né, que foi a origem ali do acidente. O paciente fonte, ele deve ser avaliado, como eu falei para vocês, quanto à infecção pelo HIV, hepatite B, hepatite C, no momento ali da ocorrência do acidente. Então, você já vai avaliar, vai verificar. Se tiver condições ali logo de fazer um teste rápido, é o ideal. Somente serão consideradas ali as informações disponíveis no prontuário, né, sobre ali resultados de exames laboratoriais, história clínica prévia e diagnóstico ali de admissão, se positivos, para determinada infecção de HIV, HBV ou HCV, tá? Ali, quando a fonte é conhecida, caso a fonte seja conhecida, mas sem ali informação do seu status sorológico, é necessário orientar o profissional acidentado, né, no caso o profissional que se machucou, sobre a importância da realização ali dos exames para verificar realmente se tem ali HIV, a hepatite C ou hepatite V, tá? Devem ser utilizados testes rápidos para HIV sempre que disponível, junto com os exames acima especificados. Então, caso haja ali recusa ou impossibilidade de realizar os testes, você deve considerar o diagnóstico médico através de sintomas e história ali da situação de risco para aquisição de HIV, HBC ou HCV. Exames de detecção viral, eles não são recomendados como testes de triagem, tá? Então, você não deve fazer isso para fazer triagem em paciente. Quando a fonte é desconhecida, levar em conta ali a probabilidade clínica e epidemiológica da infecção pelo HIV, HCV, se no município que você trabalha
tem muitos casos, se não tem, como é que é o histórico do paciente, prevalência ali de infecção na população, local onde o material perfluorocortante foi encontrado, né, emergência, bloco cirúrgico, diálise. Então, procedimento a qual ele esteve associado, ou presença ou não de sangue, etc. Então, o status sorológico do acidentado, né, da pessoa que se machucou, que é provavelmente o profissional de saúde. Verificar ali a realização, né, de vacinação para hepatite B, comprovação da imunidade através do anti-HBs, que aí você tem que se vacinar e é interessante fazer o teste para ver se realmente você está imune. Realizar sorologia do acidentado para HIV, HBV e HCV. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula, riscos de acidente com materiais perfluorocortantes, do tópico 3, que fala da profilaxia após as exposições ocupacionais. Então, o que é feito, né? Como é feita essa profilaxia? A profilaxia para HIV, preferencialmente, ela deve ser iniciada, prestem atenção, até 2 horas da exposição. Então, após um acidente, você tem que correr para procurar ali um hospital, o local que seja responsável para fazer ali esse atendimento após acidente ocupacional, tá? Então, iniciada até 2 horas de exposição, podendo ser realizada até 72 horas. Quanto mais rápido, melhor, tá? Para fazer essa profilaxia para HIV. Sempre tem que orientar, né, a pessoa exposta sobre os possíveis efeitos adversos dos antirretrovirais. Como eu falei para vocês, existem ali vários efeitos adversos, como principalmente náuseas, vômitos e dores abdominais. Deverá o profissional de saúde avaliar ali se o paciente fonte ele tem exames de HIV, hepatite B, hepatite C recentes no prontuário. Se não existir ali os exames citados, os mesmos deverão ali ser solicitados conforme autorização por escrito, tá? Então, o paciente ele tem que autorizar por escrito para a coleta ali do mesmo. Caso o paciente não possa autorizar por motivos de doença grave, estando inconsciente, deve-se ali pedir autorização, tá, de um responsável pelo paciente, parente ali de primeiro grau ou responsável legal do mesmo, tá? É direito do profissional recusar a quimioprofilaxia, caso você, né, se perfure e não queira passar pela quimioprofilaxia, você não é obrigado, é seu direito recusar. Ou outros ali procedimentos indicados após a exposição, por exemplo, coleta de exames sorológicos e laboratoriais. Você não é obrigado a fazer, só faz se quiser. Logicamente que é bem provável que você, né, se acontecer algum acidente, você vai querer ali realizar o procedimento para que não contraia nenhum tipo de doença. Nesses casos, sugere-se documentar a recusa, né? Caso o profissional se machuque e não queira fazer o tratamento, ele tem que documentar, assinar ali um termo de responsabilidade, que deverá ficar no prontuário, tá? Explicitando ali que no atendimento foram fornecidas as informações sobre os riscos de exposição, assim como a relação entre o risco e o benefício da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Todo o registro de atendimento profissional ele deve ser feito ali no prontuário. Caso não tenha prontuário no momento, notificar sempre em folha de evolução e deixar a pasta em pastas de acidentes, perfluorocortantes, aí na UTI, adulto, da MEC, tem que sempre deixar avisado. A indicação da PEP irá depender ali do status sorológico para HIV da pessoa exposta, que deve sempre ser avaliado ali por meio, né, de teste rápido, em situações de exposição considerada de risco. Então, sempre vai ser feito ali um teste rápido, se o paciente fonte estiver disponível, vai ser feito, de acordo com toda a situação é que vai ser recomendado ou não ali a PEP. Então, a gente tem a profilaxia, né? A gente tem ali essa tabela para vocês, que o material com risco ali de transmissão para HIV é sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos serosos, né? Peritoneal, pleural, periocárdio, líquido amniótico, licor, líquido articular, leite materno, são materiais que têm risco de transmissão de HIV. Material sem risco de transmissão de HIV é suor, lágrima, fezes, urinas, vômitos, saliva, secreções nasais que não estejam contaminados com esses fluidos que eu falei para vocês que podem ali, tem esse risco de transmissão. Então, a gente tem aí exposição com risco de transmissão de HIV, né? Geralmente são as pericutâneas, membranas e mucosas, cutâneas em pele não íntegras e mordedura com presença de sangue.
E aí, sem risco de transmissão para HIV, é cutânea, em pele íntegra, mordedura sem presença de sangue. E aí, a profilaxia para sífilis deve ser, né? O que acontece? Tem que prescrever ali penicilina G, benzatina, tá? 2.400 UI, e em dose única, tá? Então, essa é a profilaxia para sífilis. A profilaxia para hepatite B vai ser iniciar o esquema de vacinação para os não vacinados, né? Para quem é não vacinado. E completar ali o esquema para as pessoas expostas com vacinação incompleta. E aí vai iniciar, né, a imunoglobulina humana contra a hepatite B em exposição a pacientes com hepatite B ou risco alto de contaminação pelo vírus B. E aí podendo sempre ser administrada, né, no máximo até 14 dias ali após a exposição do risco. Então, após 14 dias é que pode ser feita essa profilaxia para hepatite B, tá? No máximo até 14 dias. A profilaxia para sífilis, se o paciente fonte ele tiver teste rápido ali, reagente, tá? Sem histórico de tratamento prévio ou risco de contaminação recente. A profilaxia para hepatite Z, sem medida ali específica, não tem uma medida específica eficaz, né, para redução ali do risco da infecção pelo vírus HCV, tá? O vírus da hepatite C. Então, devendo ali apenas realizar a testagem da pessoa fonte, né, e da pessoa exposta para permitir ali o diagnóstico precoce de uma possível infecção para poder ali começar um tratamento. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela é muito importante, é muito importante que você tenha consciência que você vai lidar com materiais perfurocortantes, que você vai lidar com pessoas de todos os tipos, que podem estar contaminadas ou não, mas que você não tem como saber e que você tem que tratar todos ali de uma forma, né, da melhor forma possível, sempre de acordo com a necessidade deles, de uma forma humanizada, com equidade, seguindo ali todas as diretrizes do Ministério da Saúde, né, do Sistema Único de Saúde. Então, ter todos os cuidados, ter consciência, trabalhar com vontade, com cuidado, de forma organizada e saber agir caso aconteça algum problema. Não se desespere. Se ocorrer algo do tipo, tente ali agir de uma forma calma, respeitosa com o seu paciente fonte, caso ele esteja presente, e haja da melhor forma, tudo bem? Então, hoje eu vou ficando por aqui, um beijão para vocês e tchau, tchau!